Olá, amigos, bom dia. Oi, gente, bom dia. O casal que você vê aqui no LED foi executado em Cariacica. Os criminosos tiraram as vítimas de dentro do carro e levaram para um pasto. Os filhos, duas crianças, estavam no veículo da família. E olha, por muito pouco, os filhos não viram a execução dos pais. O crime ainda é um mistério. As vítimas não tinham problema com ninguém. Era por volta de 8 da noite quando o crime aconteceu. Os corpos foram encontrados em um pasto em Cariacica. Moradores informaram que as vítimas, identificadas como Adilson José de Freitas e Leidiana dos Santos, moravam em Campo Verde e tinham uma empresa de reciclagem. De acordo com moradores da região, o casal que estava dentro desse veículo foi tirado por criminosos e foram levados para longe das crianças que estavam com eles, para depois eles serem executados. A criança de 5 anos era filha do casal e a de 11, filha da Leidiana de outro relacionamento. Leidiana, de 38 anos, e o Adilson, com 56, viviam juntos há cerca de 9 anos. E, de acordo com o filho e a nora dele, o casal não tinha problema com ninguém. No último final de semana, o casal chegou a ir a um evento de motociclistas. Na foto do perfil, ele exibia a paixão por motos e nas redes sociais da Leidiana, ela fazia registros de passeios com o companheiro. Familiares estiveram no local do crime e reconheceram os corpos. As crianças que estavam com o casal foram levadas para a casa de parentes. De acordo com a polícia, ainda não há informações sobre o que motivou a execução do casal. Olha, a Suzy Faria acompanhou esse caso hoje cedo, ela já está aqui ao nosso lado. Ô Suzy, já existe alguma linha de investigação para esse caso chocante? Sim, George, a polícia tem pelo menos uma linha de investigação e seria latrocínio, assalto seguido de morte. O casal teria sido sequestrado, viu? Eles não estariam passando aí pela rua como foi o primeiro entendimento ontem. Na verdade, eles foram tirados de dentro de casa, levados para esse local junto com os filhos e aí executados. Eu cheguei aí hoje pela manhã lá no comércio, que também é a casa desse casal, que fica em Campo Verde, a cerca de 2 quilômetros do local da execução. E falei com alguns moradores ali que hoje descobriram o que tinha acontecido com esse casal que trabalhava com reciclagem. Vamos acompanhar aí a matéria que eu produzi hoje pela manhã lá em Campo Verde, onde o casal morava. Estou revoltado com uma coisa dessa. São os trabalhadores, trabalham nessa vida de reciclagem que não é fácil, leva a reciclagem dele lá onde que tem um depósito, leva e traz para lá e para cá e fica nessa correria. Se a gente estivesse aqui agora, estava naquela correria, a gente trazendo reciclagem. Não! Assim estão os moradores vizinhos do casal que foi assassinado ontem à noite no bairro Planeta, em Cariacica. A família morava aqui, no bairro Campo Verde, nesta casa, onde também funcionava o comércio deles, um comércio de reciclagem. Negócio que Adilson Freitas, de 56 anos, tinha começado há 1 ano e que tinha a ajuda da mulher Leidiane Maria Santos, de 38. Muitos moradores só ficaram sabendo hoje do que aconteceu. Aí a surpresa foi maior. Eu vim para ele buscar meu material, o resto do material, cheguei ali, a menina, a empregada dele disse: Manel, acabou. Só falou comigo assim, acabou aqui. Aí eu perguntei, por que, minha filha? Aí ela passou a notícia para mim. Nossa, eu fiquei muito chocada. Muito mesmo, porque eu sempre passo por aqui e sempre estou vendo os dois juntos trabalhando. Os 3 assassinos invadiram essa casa no final da tarde. Renderam Adilson, Leidiane e os 2 filhos do casal, um de 4 e o outro de 10 anos de idade. Roubaram o que quiseram, mas na hora de sair, ao invés de ir embora, acabaram levando o casal no próprio carro, junto com os 2 filhos. O que eles não sabiam é que estavam sendo levados para a morte. 2 quilômetros depois de terem saído de casa, os assassinos pararam com um carro nesta rua. Disseram para as 2 crianças que estavam no veículo que só iriam conversar com os pais delas. Trouxeram o casal aqui para baixo e mataram os 2 nesse ponto. As crianças dentro do carro ouviram os disparos e saíram correndo aqui pela rua pedindo socorro, até que os moradores ligaram para a polícia. Mas sabe um fato curioso em toda essa história? Até agora, as crianças não sabem que os pais morreram.
As crianças estão com o filho mais velho de Adilson e, de acordo com um parente, os dois estão traumatizados e, por isso, ainda não têm conhecimento do que aconteceu. O carro em que a família estava foi comprado recentemente, o primeiro que o comerciante tirou da concessionária. O negócio estava prosperando. Para a polícia, o casal foi vítima de latrocínio, mas entre os moradores há a possibilidade do crime ter sido cometido por vingança. É que Adilson teve um problema com um ex-funcionário que teria roubado um equipamento dele. O comerciante foi reclamar com os traficantes locais. O ladrão foi pego por eles, levou uma surra e prometeu se vingar. Ontem, inclusive, os policiais chegaram aí na casa deste ex-funcionário, mas não o encontraram. Para quem conhecia o casal, resta a dor por um crime tão brutal. Eu me senti muito mal. O pobre trabalhador, uma mãe, deixar duas crianças nas costas dos outros, gente. Poxa, isso é triste. Isso é triste. Os moradores daquela localidade estavam todos surpresos, estarrecidos com um crime tão brutal. O casal teria sido retirado desse local aí com os dois filhos, depois que os ladrões reviraram ali a área e levados para serem executados. Na rua onde o fato aconteceu, os moradores não conversam, não querem se envolver. Mas longe das câmeras, contaram que o carro foi deixado um pouco mais adiante, ali na subida do morro, enquanto o casal foi levado para aquele local ali. E olha, tem muitas casas ali. Tudo bem que a rua fica deserta, mas muita gente ouviu os disparos e nenhum grito. Muita gente. A polícia acredita em latrocínio porque alguns objetos pessoais, dinheiro, cartão foram levados. Porém, ainda não descarta a possibilidade dessa história aí de ser uma vingança de um ex-funcionário. A informação que temos é que esse caso será investigado pela Delegacia Patrimonial, exatamente por ser uma tentativa, ou melhor, um latrocínio. E que, portanto, a Patrimonial já estaria fazendo um levantamento lá na área para tentar localizar os 3 indivíduos que participaram dessa execução cruel dessas 2 pessoas e que ficaram aí os filhos dentro do carro ouvindo tudo o que está acontecendo. Chocadas, as crianças ainda não tiveram conhecimento, não tiveram a confirmação do que aconteceu com os pais delas. Estivemos no local onde as crianças estavam hoje e lá fomos informados que eles tiveram dificuldade para dormir e que ainda estariam dormindo devido a todo o trauma que passaram na noite de ontem. Então a polícia já está à caça e se você tem algum detalhe que possa ajudar a polícia a desvendar este caso e a prender os 3 envolvidos, que acione aí o 181, ajudando a fazer justiça por um crime tão brutal, tão cruel como foi esse George Bruna. Crime muito cruel mesmo, ainda mais envolvendo essas crianças que vão carregar esse trauma para a vida inteira. Então a gente vai aguardar as investigações e torce para que o responsável seja pego aí pela polícia, né? Suzy, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você volta, você tem informações sobre uma operação que aconteceu em São Benedito. Daqui a pouquinho você está de volta, minha amiga. Vamos seguir com o TN1, gente, porque mais de uma mulher foi agredida aqui no estado, tá? Em Vila Velha, uma jovem levou socos e chutes dentro de um carro de aplicativo. O responsável pela agressão seria o ex-namorado. Pois é, para a polícia, ela contou que ele é usuário de drogas. Agressões e ameaças. Tudo isso aconteceu dentro de um carro de aplicativo. Toda esta confusão aconteceu por volta das 10 horas da noite desta segunda-feira, aqui na praia de Itaparica, em Vila Velha. Segundo os militares que atenderam a ocorrência, foi o ex-namorado que agrediu essa mulher, com puxões de cabelo, socos no rosto e até apertando seu pescoço. Essa confusão teria sido presenciada pelo motorista que transportava o casal. De acordo com a PM, quando eles chegaram ao local, foram informados pela vítima que o homem é usuário de drogas. A polícia tentou conversar com ele, mas relatou que o agressor estava muito alterado. A caminho da delegacia, ele ainda ameaçou a vítima, dizendo que, caso fosse preso, iria matar a ex-namorada e toda a sua família. O caso foi entregue no plantão especializado da mulher em Vitória. O rapaz de 34 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria, perseguição, ameaça e desobediência. Ele foi levado para o centro de triagem de Viana.
Olha só, 3 pessoas foram detidas por furtar mais de 30 celulares numa loja de Guarapari. Muita coisa, né? Entre os suspeitos, uma adolescente de 16 anos. E vejam só, o grupo veio da Bahia só para cometer furtos. E após os crimes, eles voltavam para lá para dificultar a investigação da polícia. A equipe de investigação da delegacia de Guarapari passou a suspeitar do homem de 45 anos, pois contra ele já havia histórico de roubo e suspeita por outros 2 roubos em cidades próximas. Ele tinha antecedentes criminais por roubo, com uma condenação por roubo inclusive, e era suspeito da prática de outros 2 roubos de celulares em procedimentos ainda não concluídos. Depois do homem de 45 anos, mais um suspeito foi localizado. O homem de 33 anos foi identificado como motorista do carro usado no roubo, um modelo Spin Prata. No vídeo é possível ver como ele age. O veículo chega a passar 3 vezes em frente à loja de utilidades antes do assalto acontecer. E foi através dele que outros 2 envolvidos foram identificados. Um homem de 26 anos, suspeito de ser o receptador dos aparelhos, e uma menor de 16 anos, que cometeu o assalto junto com um homem de 45 anos. A partir dos relatos prestados por ele, nós chegamos até a residência na qual os 2 autores do crime vinham se abrigando. Eles não vinham morando efetivamente em Guarapari, mas vinham há 2 semanas habitando um imóvel residencial neste município, na companhia de outras pessoas, dentre as quais uma outra adolescente oriunda do estado da Bahia. A ação dos criminosos aconteceu no último dia 29. Eles levaram cerca de 31 aparelhos celulares e o prejuízo é de R$27 mil. Nós temos ainda 7 celulares não localizados que esperamos que venham a ser entregues espontaneamente por aqueles que os adquiriram. Lembrando que a apresentação espontânea daquele que adquiriu esse celular afasta a possibilidade de que haja prisão em flagrante. Alguns dos 31 celulares já foram encontrados. A polícia acredita que os criminosos vieram da Bahia para praticar crimes no Espírito Santo. Eu acredito que esse homem venha cooptando na Bahia parceiros para a prática de crimes similares aqui no Espírito Santo. Ele alega ter vindo para Guarapari há 2 semanas, mas é apontado como suspeito de roubos praticados em março, em julho, nesses mesmos moldes. Morando na Bahia e vindo para o Espírito Santo ocasionalmente, certamente ele dificulta a investigação, qualquer investigação a ser realizada em desfavor dele. Pois é, importante reforçar o alerta da polícia. Quem devolver o celular de forma espontânea à delegacia não corre o risco de ser preso por receptação. Agora a gente fala de uma mega operação da Polícia Federal que prendeu um traficante aqui no estado. A repórter Vanessa Calmon, ao vivo agora, vai trazer todos os detalhes para a gente. Vanessa, boa tarde para você. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa mega operação da Polícia Federal acontece aqui no Espírito Santo e também em outros 8 estados da federação. É uma operação, gente, para desarticular uma grande quadrilha, uma organização criminosa que atua nesses 9 estados do Brasil. Uma organização que principalmente aí comercializa drogas e também armas. Esse traficante que foi preso aqui no Espírito Santo, de acordo com a Polícia Federal, seria um grande vendedor de drogas aqui no estado. Ele comercializava os entorpecentes lá no Triângulo Mineiro e também aqui no Espírito Santo. Ele foi preso, então, durante essa operação que foi chamada de Balada. Agora, essa grande quadrilha chama a atenção por conta mesmo dessa organização. É uma quadrilha que atua nesses 9 estados do Brasil, que já fez mais de 2 bilhões de reais justamente por conta dessas práticas ilícitas, e a Polícia Federal já estava na cola dessas pessoas há muito tempo. Durante essa operação, que foi deflagrada hoje, né, em todos esses estados, mais de 200 mandados de prisão foram cumpridos e também mais de 240 mandados de busca e apreensão. Muitas pessoas que integravam essa quadrilha estão sendo presas justamente para tentar desarticular. Agora, além da venda de drogas, que de acordo com a Polícia Federal acontecia em todos esses estados, o que eles faziam, gente? Eles compravam insumos para a produção principalmente de cocaína. Só nos últimos 2 anos, nos últimos 7 meses, a polícia, durante as investigações, descobriu que eles compraram uma quantidade de insumos para a produção de mais de 11 toneladas de cocaína. E aí, olha só o que acontecia. A droga vinha do Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia. Ficava armazenada no Triângulo Mineiro e depois ela era comercializada em estados principalmente como Minas Gerais,
Goiás, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Agora, durante as investigações da Polícia Federal, eles descobriram que essa mesma quadrilha também é suspeita de comercializar armamento pesado. E para esconder todo esse dinheiro, por exemplo, esses 2 bilhões de reais que foram movimentados aí nos últimos 2 anos, essa quadrilha se utilizava de empresas de fachada e também lavagem de dinheiro. Essa operação começou na manhã de hoje, vai seguir durante todo o dia nesses 9 estados do Brasil e o que a polícia espera é conseguir cumprir todos esses mandados de prisão e esses mandados de busca e apreensão. Bruna e George. Tá certo, Vanessa. Obrigada, tá? Pelas informações, minha amiga. Bom trabalho. Olha, gente, um vigilante que matou uma idosa com um tiro na cabeça em Guarapari vai responder por 3 crimes. Marco Antônio Iraci, de 50 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e resistência, segundo a Polícia Civil. Ele é acusado de matar a idosa Vanilda Correia, de 64 anos, com um tiro na cabeça, enquanto ela passeava com um cachorro perto de casa, no bairro Ipiranga, em Guarapari, na tarde de domingo. O vigilante foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari. E olha, teve a operação da polícia hoje bem cedinho em São Benedito Vitória. Já vamos chamar a Suzy Faria, que tem mais detalhes pra gente. Ô Suzy, teve algum detido aí nessa operação? Teve sim, Jorge. 2 pessoas, uma delas seria do bairro da Penha. A operação foi realizada hoje de manhã pelo Departamento aqui de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi coordenada aí pelo delegado-chefe, Romualdo Gianordoli, e essas 2 pessoas foram detidas no cumprimento de mandado de prisão. A operação abrangeu não apenas o bairro da Penha, como também Gurijica e São Benedito. De acordo com o delegado, um desses detidos do bairro da Penha ainda faria parte de uma operação que aconteceu há alguns dias, a Sicário, onde 16 pessoas foram detidas, pessoas inclusive aí com cargos importantes, né, na organização criminosa ali do PCV. Esse seria mais um desses que teriam sido, vamos dizer assim, deixados para trás porque não tinha sido pego naquela data. O delegado Romualdo Gianordoli ainda não conseguiu um tempinho para falar com a gente, porque ele está nos procedimentos dessa operação e disse que ainda pode ter novidades com relação ao que aconteceu hoje, essa operação de hoje, lá em São Benedito, Gurijica e também bairro da Penha, George Bruna. As informações, hein? Olha, 2 pessoas morreram em um grave acidente na BR-101 em Aracruz, no norte do estado. O casal morava em Sooretama e voltava de uma consulta médica em um carro da Secretaria de Saúde do município. Berlindo da Conceição Freitas, de 56 anos, fazia tratamento de câncer em Vitória. Maria das Graças Eliseu, de 60 anos, acompanhava o marido. O veículo em que eles estavam bateu de frente com um carro que fazia uma ultrapassagem irregular. O casal morreu na hora. O motorista da prefeitura teve várias fraturas e foi socorrido para um hospital de Aracruz. O outro condutor seguia para Vila Velha e não se feriu. Agora, 12h13, a gente fala do caladão das redes sociais, gente, porque ontem as 3 maiores redes sociais deram um chat sumiço global, tá? O problema foi em todo mundo. Pois é, muita gente ficou desesperada, né? Por 2 motivos. Por ser viciado, mas tem gente também que trabalha com a rede social. Você ficou no prejuízo ou gostou do detox das redes sociais? Foi um dia aí que muita gente ficou no vácuo. Não é isso, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, George, boa tarde, Bruna e amigos do TN. Pois é, esse caladão aí pegou todo mundo de surpresa ontem, todo mundo ali desconectando e conectando o Wi-Fi em casa, desligando e ligando o 4G para ver se era algum problema na internet. Mas mais tarde a gente teve essa notícia aí de que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook tiveram aí esse pane em todo mundo que causou um desespero, né, nas pessoas. Eu particularmente confesso que eu até gostei desse período, por mim podia ter ficado um pouquinho mais aí para a gente ter um pouco de descanso das redes sociais e dessa necessidade, né, de responder o WhatsApp a todo instante. Mas é claro que para muita gente esse foi um momento de grande prejuízo, porque muitos comércios, né, dependem das redes sociais, do WhatsApp para poder divulgar o seu trabalho, poder fazer as vendas, né? E todas essas, eu conversei, né, com alguns comerciantes sobre isso e você vai conferir agora na reportagem que eu preparei. Lorena tem uma loja física de roupa feminina. A maior parte das vendas vem das redes sociais. Só com a pane de ontem teve um prejuízo de 70%.
Quando caiu, a gente estava postando peças da promoção. E é o momento que os clientes adoram, que a gente faz um bazar com preço diferenciado. Os nossos clientes esperam todo ano a gente fazer. E a gente resolveu fazer ontem. E no momento, caiu, os clientes entraram em desespero. Os clientes ligavam, mandavam SMS. A gente conversou com algumas clientes por SMS. Foi até engraçado. Alguns ligaram via FaceTime para tentar garantir a peça. Só que, assim, afetou muito, muito, muito no nosso faturamento de ontem, exclusivamente por causa disso. O movimento através do WhatsApp é tão grande que 3 funcionárias trabalham nesse atendimento. Quando cai uma rede dessa que a gente é a nossa fonte principal de faturamento, a gente entra em desespero, literalmente, a palavra é desespero pra gente, porque tudo depende de WhatsApp, tudo depende de rede social. Hoje a gente trabalha muito forte com o Instagram, então a gente posta diariamente, o nosso seguidor sente essa falta. No dia em que as redes sociais mais utilizadas deram uma pane global por mais de 6 horas, o que será que os usuários dessas plataformas acharam? A gente sente falta, até porque a gente usa o WhatsApp para trabalhar, mas foi ótimo, acho que foi um detox. O dia acabou rendendo um pouco mais. Para mim afetou bastante porque eu trabalho no consultório. Então a maioria dos pacientes que agenda com a gente agenda pelo WhatsApp. Até para trabalhar tem um pouco de dificuldade, porque às vezes a gente tem que falar com alguém do trabalho, né? Uhum. E por telefone é um pouco ruim falar por telefone. Eu acho que a gente perdeu o costume de falar por telefone, né? E por rede social acaba sendo mais rápido. Essa outra empreendedora tem uma loja online de artigos para bebês e passou por dificuldades. Foi um dia praticamente perdido para nós, né? Para nossa empresa, foi um impacto muito grande. Nós não conseguimos apresentar os nossos produtos, postar, né, que a gente utiliza o Instagram. O atendimento ao cliente ficou paralisado, nós não conseguimos finalizar vários atendimentos que estavam acontecendo no momento que saiu do ar. Nossos clientes também ficaram esperando alguns produtos e a gente não conseguiu finalizar, né, então a gente não fechou venda. Tivemos problemas com o contato com os nossos motoboys, então as nossas entregas também foram afetadas no dia de ontem. Foi assim, um caos, né? O Facebook, o WhatsApp e o Instagram começaram a apresentar problemas por volta da 1h30 da tarde desta segunda-feira. E quem entrava nos aplicativos recebia as mensagens de erro e aquele famoso conectando eterno. Esse especialista explica o que pode ter acontecido. Trata-se de uma falha de um servidor de DNS, que é um servidor que facilita, né, as rotas, os endereços de internet. Talvez tenha sido a falha mais longa, né, registrada na história das redes sociais, mais de 6 horas de interrupção, e muitos usuários sentiram o impacto aí dessa parada. De acordo com o especialista, quem usa as redes sociais para o trabalho precisa ter uma carta na manga. A gente sempre orienta as pessoas a ter um plano B. Você tem que ter outra forma de se comunicar, né? Hoje em dia, na era da sociedade digital. Existem outros aplicativos de comunicação instantânea e a gente sugere que as pessoas busquem, tenham sempre esse plano B para caso ocorra, e é bem provável que venham no futuro ocorrer novas paralisações como esta, a pessoa possa utilizar esse plano B, esse outro aplicativo para manter a comunicação, para manter os seus negócios. Pois é, Bruno e George, vocês viram aí que a situação foi bem complicada para esses comerciantes, né? A gente viu várias piadas em outras redes sociais sobre esse momento que a gente estava vivendo, e também quando as redes voltaram, né, à conexão normal, a gente viu muitas piadas sobre isso, mas realmente foi um momento, né, de muito prejuízo. Bruna, George... Pois é, muito prejuízo, o nosso especialista ali falando, né, que para ter um plano B, mas a gente sabe que as redes sociais, o WhatsApp principalmente, foi o plano B. Sim. Durante essa pandemia para muita gente, ajudou muito, e a gente vê a importância que ele tem. Ao mesmo tempo, a gente verifica que é preciso ter uma ética aí, né, ao usar. Muita gente manda mensagem para você e já quer que você responda, sim, né, Bruna? Automaticamente. Então, liga se você está com vontade de falar com a pessoa e quer uma urgência, dá uma ligada, não fica esperando. Então, essa pane aí mostrou muita coisa que a gente pode ter um contato mais direto com as outras pessoas. E para pesadelo de alguns, né? Porque tem gente que não gosta de ligar nem de atender telefone de jeito nenhum. Mas ontem não teve jeito, não teve para onde escapar. Mas tá aí, é bom, né? Que a gente vai revendo a nossa dependência, a nossa necessidade que a gente tem cada vez mais. Ontem mesmo eu fiz um montão de coisa, aproveitei e fiz um montão de coisa. Terminei o dia cansada. Mas é porque, assim, às vezes eu não faria certas coisas se eu tivesse ali pendurada no Instagram, no WhatsApp. Não sei se foi seu caso.
casa, mas teve muita gente que mesmo assim ficou sempre olhando para ver se tinha voltado ou não. Exatamente. Ficou ali atualizando de 5 em 5 minutos. É a dependência mesmo. A gente precisa rever isso, né? Com certeza. Matheus, obrigada, tá? Pelas informações, meu amigo. Olha, gente, uma ajuda e tanto. 5 meses atrás, Dona Eva teve a casa destruída por criminosos. Depois disso, ela passou a viver na calçada e a depender da ajuda de moradores da região. Gente, essa história é muito linda. Depois disso que a Bruna disse, veio a solidariedade. Os vizinhos se uniram e conseguiram material para construir um novo lar para Dona Eva. Uma história emocionante. Veja na reportagem de Manuela Machado. Lar, doce lar. A famosa frase significa felicidade e, ao mesmo tempo, readaptação para a Dona Eva. Felicidade. Está feliz? Feliz. Nós estamos felizes que a Bíblia diz, nós vamos para o céu, oh, que lindo país. A idosa mora há mais de 35 anos no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. Há 5 meses, segundo moradores, ela teve a casa onde morava destruída por criminosos. A polícia foi acionada e os suspeitos não foram mais vistos. Sem a casa, Dona Eva passou a ficar na calçada. Nós mostramos o drama vivido por ela. Para mim é uma dor muito grande do coração de ver uma senhora da situação que ela se encontra, né? Daniele ficou comovida e começou uma campanha nas redes sociais pedindo doações para a construção de uma nova residência. Olha lá, né, onde ela tá. Quietinha lá, tadinha. Esperando eu levar ela para tomar um banho. Assim que ela fica, na casa de um, na casa de outro. Mas graças a Deus a casinha dela tá saindo. As doações chegaram. Se compararmos o antes e o depois, percebemos o muro com o portão na entrada, para dar mais segurança à Dona Eva. A residência tem um cômodo grande com os móveis, televisão. O banheiro está todo arrumado. Ao lado da cama, a mesa com o lanche da tarde. No sofá, muita roupa de cama que foi doada. Com a solidariedade de todo mundo, né? Todo mundo ajudando, cada um trazia um saco de cimento, um quilo de barro e foi assim, as coisas foram acontecendo. E tá aí o resultado dessa obra maravilhosa para acolher o cantinho, né? Fazer um canto digno, né? Para Dona Eva. Lá dentro, tudo pronto, mas aqui fora ainda faltam algumas coisas, como, por exemplo, a área de serviço, a instalação do tanque, o encanamento, a calçada. Por isso que as duas moradoras que estão à frente dessa obra pedem para as doações continuarem. Eu peço muito a ajuda de todo mundo, porque não é porque a casa dela está pronta que acabou. Nós não podemos parar por aqui. Eu estou muito feliz, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele prepara coisas grandes que às vezes você pensa que você não vai conseguir, ele prepara. Eu estou muito feliz por isso. Se emociona. Por ter tirado ela desse sofrimento, Deus ter usado, né, para as pessoas simbolizar com isso tudo aqui. Hoje ela está num paraíso, um sonho que a gente, né, eu tinha vontade, mas não tinha condições, mas Deus deu condições. Dona Eva não tem documentos. Ninguém sabe ao certo a idade dela. Sem identidade, a idosa ainda não conseguiu receber nenhum benefício. Hoje, a família de Dona Eva é a Daniele e a Sônia. A idosa apresenta uma suposta desorientação mental. Reclama de dores nas costas, porque dormiu muito tempo em um colchão na calçada. Agora tem o conforto da cama de volta e agradece por estar amparada. Nós estamos felizes, graças a Deus. Né? Poder de Jesus, nós estamos felizes. Que coisa linda, né? A solidariedade realmente é capaz, assim, de mover montanhas, gente. Olha, como você viu aí na reportagem, esse trabalho de ajuda continua, tá? Não terminou. E se você aí de casa quiser dar uma força, ligue para a Daniele, pega aí o papel e a caneta, anota o número, pode ajudar com o que você puder em casa. Você vê que até roupa de cama ela precisa, né? O número é o 99897 2689. 99897 2689. 89, tá aí, linda a casa, né? Que exemplo de amor ao próximo, né? Parabéns a todos os amigos vizinhos que puderam realizar esse sonho aí. Isso aí. Ô, gente, vamos chamar de volta o Matheus Andreatta, que agora ele vai falar da prisão de um suspeito de fazer parte de uma organização criminosa de Minas Gerais e ele parece ser bem esperto, né, Pois Bruno? é, ele tem 24 anos e é esperto porque ele estava em Manguinhos, na Serra, Mineiro, perto do mar. Ô, Matheus, ele estava tomando banho, estava se escondendo da polícia, meu amigo, é com você.
fugido para cá, para o estado, pensando, né, que ia conseguir escapar dessa prisão. A polícia, então, do Espírito Santo prendeu um dos criminosos mais procurados lá de Minas Gerais. Segundo a polícia, ele de extrema periculosidade. O Wallace Martins dos Santos, de 24 anos, apelidado de Saboroso. Ele era chefe de uma organização criminosa de Governador Valadares, lá em Minas Gerais, e estava envolvido em vários crimes. Ele veio para o Espírito Santo há mais ou menos 2 meses. Estava foragido, né, da polícia lá do estado mineiro e já tentou estabelecer, né, o tráfico de drogas no bairro Vila Nova de Colares, lá na Serra. A prisão ocorreu no bairro Manguinhos, na Serra, né? E durante a ação, outras 2 pessoas também foram presas com ele. Lucas Adriano Barbosa de Oliveira, de 23 anos, que tinha um mandado de prisão por roubo, e um suspeito de 20 anos que não teve a identidade divulgada pela polícia. A gente vai ouvir agora a entrevista com o delegado Rodrigo Sandimori, que trouxe detalhes sobre a prisão de Wallace. O Wallace, conhecido como Saboroso, ele era um dos indivíduos mais procurados do estado de Minas Gerais e o mais procurado de Governador Valadares. Ele é líder do primeiro comando de Era Nova, PCE, responsável pelo tráfico da região e também por diversos homicídios, latrocínios e roubos naquele município. Ele se encontrava com mandado de prisão em aberto por homicídio lá no estado de Minas Gerais e foi preso no dia 1 de outubro, em um condomínio no bairro Manguinhos, juntamente com outros 2 indivíduos, após recebermos as informações da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Levantamos o endereço em que esses indivíduos se encontravam e realizamos a prisão de todos eles no interior de um apartamento em um condomínio no bairro Manguinhos. No local foi apreendida uma pistola calibre 380 na posse de um dos indivíduos, além de 2 documentos falsos, um em posse do Wallace e outro na posse do Lucas, que também se encontrava com mandado de prisão em aberto por roubo aqui no estado do Espírito Santo. Pois é, como vocês viram aí, a sombra e água fresca dele lá em Manguinhos não durou muito tempo. E um outro criminoso também foi preso no dia 4 de agosto, no bairro Vila Nova de Colares. De acordo com a polícia, ele pertence à mesma organização criminosa que foi presa lá em Manguinhos. Ravel Cristiano dos Santos, de 20 anos, ele é suspeito de ser autor de um latrocínio ocorrido no dia 22 de julho, no mesmo bairro. A vítima desse latrocínio, de nome Cristiano, ele comercializava armas para os traficantes. Em uma dessas vendas, ele chegou lá no local e foi surpreendido por Ravel, que deu um tiro na cabeça dele, na frente da esposa e da filha de apenas 6 anos. Em seguida, ele roubou as 2 armas que o Cristiano ia comercializar para ele, dinheiro e um celular. Esses 4 indivíduos, então, faziam parte da mesma facção criminosa, o primeiro comando de Era Nova, o PCE, e todos eles estavam foragidos da polícia lá de Minas Gerais. E, de acordo com o delegado também, a polícia agora está trabalhando em conjunto com outros estados para poder montar um cerco e prender esses criminosos que transitam, né, de um estado para o outro para tentar fugir da prisão. Bruna, George... É verdade, não deu certo, né? Queria aí usufruir do produto ilegal aí que ele desenvolveu lá em Manguinhos, mas um balneário super movimentado, super querido aí pelos capixabas. Foi pego, né, Bruna? Aqui não, meu querido, aqui não, vai pra cadeia. Obrigada, tá, Matheus, pelas informações. Olha, tem ladrão se passando por entregador de lanche para assaltar. Vê se pode, né? Isso tem acontecido no bairro Vila Isabel, em Cariacica. Olha, gente, por lá os moradores reclamam da onda de furtos e roubos. Os relatos de insegurança são cada vez mais frequentes. A aparente tranquilidade das ruas no bairro Vila Isabel, em Cariacica, é só aparente mesmo. A situação por aqui não está nada fácil para os moradores. Na última semana, 3 mulheres que estavam nesse local, onde fica um ponto de ônibus, foram assaltadas por um criminoso. Este senhor, que mora por aqui há mais de 50 anos, até tentou ir atrás do bandido junto com outro morador. Um perigo. Quando chegou na esquina, eu fui de carro, o colega de moto, eles viraram para trás e atiraram. Atirou para cima. Achamos que estava com arma de brinquedo. Se não bastasse isso, na mesma semana, dias antes, a motocicleta do José Fernando foi furtada. A ação do criminoso foi registrada todinha pelas câmeras.
O bandido chega por volta das 2h05 da manhã, usa um equipamento para destravar a motocicleta e depois ele vê que ela está acorrentada. Vai até o carro, que estava lhe dando cobertura, e de lá tira um alicate. Olha só, já com um capacete, ele segue levando o veículo. Um susto danado para o morador. Só tinha a corrente e o cadeado. Dá raiva sim, sabe? Porque é um bem que a gente trabalha, né, para conquistar, e chega a pessoa assim, acho que é fácil, né, e acaba levando. Há poucos meses, esse comerciante, que prefere não mostrar o rosto, chegou a ser amarrado quando bandidos roubaram a sua mercearia e o carro dele também. Essa última vez agora me levaram meu carro, entendeu? Entraram lá dentro da minha garagem, tiraram lá a força, entendeu? Me levaram mercadoria, entendeu? Me amarraram. E a gente fazendo um apelo para as autoridades, né? Uma providência para dar mais um pouco de segurança para a gente. O morador aqui de Vila Isabel, em Cariacica, além de toda a criminalidade e a violência, não tem um minuto de paz, porque agora existe uma espécie de armadilha para poder assaltar as pessoas que vivem por aqui. É o seguinte, o criminoso, numa moto vermelha, ele passa aqui pelas ruas e começa a buzinar como se fosse um entregador de lanche, de marmita. Nisso, o morador vai até o portão para ver o que é. É nesse momento que o marginal aproveita para assaltar a pessoa. Fique de olho. No final das contas, a população está sentindo uma coisa só: insegurança. Por aqui está todo mundo com medo e receio, é claro. É que a tranquilidade está só aparente mesmo. E o policiamento... é fraco. É difícil passar. Você fica o dia todo aqui, não passa uma viatura aqui. Tá difícil, hein? E ao contrário do que os moradores disseram, a Polícia Militar afirma que faz o patrulhamento diário no bairro e desenvolve ações de abordagens, cercos táticos e visitas tranquilizadoras. A PM lembra que o reforço no policiamento é feito com base no mapa do crime, por isso a importância de acionar uma viatura em caso de emergência e registrar também a ocorrência na delegacia. Terça-feira de oportunidades para você que está precisando de emprego. Fique ligado, porque a Agência do Trabalhador de Cariacica está oferecendo 747 vagas de emprego, sendo que 136 dessas são para pessoas com deficiência. Há oportunidades disponíveis para todos os níveis de escolaridade, tá? As vagas são para motorista categoria C, auxiliar de logística, pedreiro e auxiliar operacional. O site da Prefeitura de Cariacica está aparecendo aí na tua tela. Entra lá para você conferir todas as oportunidades disponíveis. De Cariacica a gente vai para Vila Velha, porque o Cine de Vila Velha tem 247 vagas disponíveis. São oportunidades para jardineiro, lavador de veículos, recepcionista, vidraceiro e muito mais, tá? Entre no site vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha para você conferir tudo certinho. E a seguir, o golpe aplicado em locadoras de veículos. O suspeito do trambique alugava os carros e depois roubava. Governo notifica trabalhador que deve devolver dinheiro do auxílio emergencial. As informações em 1 minuto. Estamos de volta agora, 12h34, e a gente já fala de um golpe em locadoras de veículos no Espírito Santo. Um homem que faz parte de uma associação criminosa foi preso. Ele é suspeito de usar documentos falsos para roubar os veículos alugados. Vamos falar ao vivo com a repórter Vanessa Calmon, que traz os detalhes desse assunto para a gente. Vanessa, é com você. Ei, Bruna e George, oi também para você que nos acompanha em casa. Olha, esse golpe deu um prejuízo em tanto para uma locadora de veículos aqui de Vitória, inclusive, que perdeu mais de R$100 mil, porque teve 3 veículos levados por essa organização criminosa, sendo que um deles foi recuperado pela polícia durante a prisão desse suspeito que tem 26 anos. O que acontece é o seguinte, gente, até então as investigações da polícia apontam que esses criminosos são de Minas Gerais. E como que eles atuam? Eles saem de Minas, vêm aqui para o Espírito Santo com documentos falsos. De acordo com a polícia, inclusive, é quase imperceptível detectar alguma falsificação no documento, tá? De tão perfeito que eles são. E aí eles apresentam esses documentos falsos que têm a foto dos criminosos, mais nome de outras pessoas.
e aí em posse desses documentos, eles apresentam esses documentos e conseguem alugar o veículo. E aí pegou o veículo, sai do veículo com a locadora, dá um cartão como um calção, né, que a gente chama, e esse cartão também é falsificado, e aí eles saem da locadora. A partir daquele momento, eles já não voltam mais com o veículo. Eles entregam esse veículo para uma outra pessoa, eles sempre atuam de 2 em 2, e aí essa outra pessoa já foge com o veículo para um outro estado aqui do Brasil, principalmente para Minas, Bahia e São Paulo, e o outro criminoso que estava aqui no Espírito Santo vai embora de ônibus. E aí, gente, esses suspeitos conseguiram dar esse golpe em várias locadoras de veículos, não só aqui no Espírito Santo, tá? Mas também na Bahia, também em Minas e também em São Paulo. A informação da polícia é que eles já atuaram em todos esses 4 estados. E aí, aqui no Espírito Santo, então, a polícia tem informação dessa locadora de veículos, que teve 3 veículos no mesmo dia que foram alugados por esses criminosos, só que um deles, então, a polícia conseguiu interceptar em uma rua aqui de Vitória, e esse criminoso acabou preso de 26 anos. O outro criminoso que estava junto com ele na ação conseguiu fugir. Então, agora, a polícia trabalha para localizar esse outro criminoso que conseguiu fugir e para saber também quem é que está receptando ou encomendando esses veículos que estão sendo roubados das locadoras. E, para isso, a polícia pede ajuda da população, tá, gente? Se você tem uma empresa de locadora de veículos, teve o seu veículo levado, sofreu algum tipo de ação criminosa como essa, você deve entrar em contato com a polícia. Hoje cedo, a Polícia Civil deu uma coletiva de imprensa falando um pouco mais sobre essa quadrilha, sobre como ela atuava e sobre a prisão desse suspeito. Vamos ouvir o que disse o doutor Gabriel Monteiro. Os 2 indivíduos, um preso em flagrante e o outro que conseguiu fugir e sua prisão vai ser decretada em breve, eles são de Minas Gerais. Então, eles praticavam um crime aqui no Espírito Santo, levavam esses carros de locadora para o estado da Bahia, para o estado de São Paulo, e quando não faziam aqui, faziam no estado da Bahia, levando o carro para São Paulo e o Espírito Santo. Só aqui nós temos uma vítima com 3 carros desviados, então um prejuízo acima de R$100 mil. Eles usavam os documentos falsos muito bem falsificados, então isso induzia ainda mais em erro o comerciante que recebia esse prejuízo. Ele usava sua foto, só que com dados de outras pessoas, o que poderia até prejudicar as pessoas de bem que têm o seu nome colocado em um documento falso. Então, foi uma prisão qualificada, por isso sua prisão em flagrante foi decretada em prisão preventiva, porque eles vinham cometendo isso, então, para garantia da ordem pública e da ordem econômica, ele foi preso preventivamente. Pois é, para a polícia, então, esse suspeito de 26 anos confessou o crime e disse, inclusive, que ele recebia uma quantia de R$ 1.500 por cada carro que ele conseguia alugar. Ou seja, só em um dia, né, aqui no Espírito Santo, ele conseguiu aí cerca de R$ 4.500. É por isso que a polícia quer saber quem são esses receptadores, quem são essas pessoas que encomendam esses casos, para aí sim a polícia então conseguir fechar esse caso. Bom, esse suspeito ele foi autuado em estelionato e falsificação de documento público. Agora é importante a gente deixar um alerta aqui também, gente, porque esses criminosos, eles utilizavam as fotos deles mesmos, mas nomes de outras pessoas. Então, muito provavelmente, por exemplo, se ele alugou um carro em seu nome, né, o aluguel do carro, essa dívida toda fica em nome da vítima, tá? Então é importante que, se você ficou sabendo que o seu nome foi utilizado para uma compra ou para uma outra coisa que você não fez, é importante que você procure a polícia e faça também, registre um boletim de ocorrência dizendo que o seu nome foi usado ou o seu documento foi falsificado, usado indevidamente, tá? Isso é muito importante para que isso não recaia sobre a vítima. Eu volto aí no estúdio, Bruna e George. Tá certo, Vanessa. Quanto transtorno, né, esses criminosos não causam. Obrigada pelas informações, minha amiga. Olha, gente, matou porque não ganhou dinheiro para comprar drogas. O crime foi em Barra do Riacho, em Aracruz, mas a suspeita, uma mulher de 49 anos, foi presa no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A investigação feita pela polícia de Aracruz mostra que a mulher era amiga da vítima, um homem que foi esfaqueado com um golpe na coxa. Ele se negou a dar dinheiro para a amiga comprar bebidas e drogas. A mulher confessou o crime, mas disse aos policiais que não tinha intenção de matar. Ela foi encaminhada para a delegacia de Aracruz.
Vamos a mais vagas de emprego? Olha só, no Cine de Vitória tem 551 vagas. São vagas para eletricista, estoquista, gerente de supermercado. Vai lá no site trabalhavix.vitoria.es.gov.br para conferir todas as oportunidades. E no Cine da Serra são 293 vagas. Vagas para ajudante de obras, encanador, auxiliar de obras e muito mais. Acesse maisemprego.serra.es.gov.br. Jorge, hoje não é dia da dica do chefe, não, mas que tal um pãozinho de queijos daqueles com um toque de tradição? Tradição, pão de queijo, a gente vai falar de Minas Gerais, né? No Empreendedor do TN de hoje, um casal mineiro que caprichou na receita e ganhou os capixabas, bom demais, né? E olha só, o que era um aperitivo nos encontros com os amigos, agora é fonte de renda da família. Vamos conhecer essa história? Bora! Cafezinho com pão de queijo, tem combinação melhor? Bom demais da conta, só. Isso aí todo mineiro não tem como negar, tá no sangue mesmo, pãozinho de queijo, faz parte da nossa tradição, é raiz mesmo. Pelo sotaque você já sabe de onde é o Rodrigo, né? Minas Gerais, terra do pão de queijo, aquele tradicional com queijo de verdade, crocante por fora, macio por dentro. E foi buscando referência nas suas raízes mineiras que o Rodrigo e a esposa, também mineira, desenvolveram uma receita diferenciada de pão de queijo, completamente artesanal. Tanto eu quanto a minha esposa, nós somos de Minas, né, do interior, está acostumado com esse convívio de roça. Minha mãe faz salgados, pão de queijo a vida inteira. A família da minha esposa produz queijo na roça, né, para vender, para padarias fornecerem pão de queijo em Minas. Então, a gente cresceu com isso, né? Assim nasceu o Pão de Queijo do Mestre. Rodrigo tinha acabado de ficar desempregado. Era abril de 2020, em plena pandemia. Samantha estava de licença maternidade. A necessidade trouxe à tona o amor pela tradição e a vontade de empreender. Já era uma necessidade nossa como mineiro de achar um pão de queijo de qualidade aqui. E tinha essa dificuldade, né? E a gente começou a fazer essa receita em casa, essa divulgação de boca a boca, né? A gente criou o nosso Instagram, o nosso veículo de comunicação também, e começou a chegar os pedidos e a gente começou assim, dentro de casa, assim, questão de um mês, a coisa foi, não, é isso mesmo. É um pão de queijo muito gostoso e a gente pensou, vamos tentar com o que a gente tem aqui, nessa terra que tenha acolhido a gente tanto, né? E fomos adaptando, fomos buscando até chegar onde que a gente achava que o cliente ia gostar. Lá em abril de 2020, no início do Pão de Queijo do Mestre, a produção de todos os pães de queijo, era feita dentro do apartamento da Samantha e do Rodrigo. Só que tão logo começou o negócio, cerca de 15 dias depois, eles perceberam que a produção ia aumentar e que eles precisariam de um novo local. 6 meses depois, eles já estavam aqui, nessa cozinha que hoje eles conseguiram alugar. E a produção, gente, praticamente triplicou. Se antes eles vendiam no máximo 30 pacotes de pães de queijo por semana, agora eles vendem de 80 a 100 pacotes. Supriu essa necessidade do desemprego com certeza, né? Veio e atendeu assim, para pagar as contas, pagar tudo, né? Então, graças a Deus. As vendas são todas online. A rede social ajudou muito no processo de crescimento da marca. Qual é o produto de menor valor que eu posso criar, gastando o mínimo possível, usando rede social, usando o WhatsApp, usando formas que são gratuitas, investindo o meu tempo ao invés de investindo dinheiro. Depois de validado, né, se eu pensei em como aquilo ali pode crescer em escala usando a internet, usando as redes sociais, eu tenho um bom negócio na mão que não vai acabar com uma pandemia, por exemplo. Mas o Pão de Queijo do Mestre ainda tem muito o que crescer. A próxima meta é fornecer os pães de queijo para padarias, mercados, cafeterias. Então a gente tem essa intenção de chegar nas padarias e nos mercados, de alcançar esse público para as pessoas conhecerem o nosso produto, realmente verem que é um produto de qualidade e consumir o nosso produto.
Olha, antecipar essa dica do chefe para hoje, terça-feira. Essa não hora. Mole não, hein? Olha, gente, nesse tempinho que tá fazendo meio indeciso aqui, né? Com um cafezinho quentinho, pãozinho quentinho. Sabe o que eu gosto de fazer com pão de queijo? Eu gosto de abrir e colocar um pouquinho de manteiga por dentro. Ah, sim. Dá aí a pra manteiga colocar, fica derretida. dá para colocar também goiabada. Nossa, adoro. Né? Fica muito bom demais. Gente, olha só. Entra lá no Instagram. Olha o Instagram aí na tela de vocês. @pão de queijo do mestre artesanal. @pão de queijo do mestre artesanal. Vamos ajudar aí. A gente vê a importância da rede social. Nada de caladão mais, né? Pelo amor de Deus. Previsão do tempo continua para hoje o alerta de chuva e ventos fortes aqui no estado, tá? Esse aviso do Instituto Nacional de Meteorologia vale para 21 cidades capixabas. A aproximação de uma frente fria aumenta a nebulosidade e as temperaturas vão diminuir. De acordo com o INCAPé, chove fraco em alguns momentos do dia, no noroeste e também na Grande Vitória, além da região sul serrana, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas e queda de granizo. Na Grande Vitória, a temperatura mínima de 23 e a máxima de 29. A gente vê as imagens lá de fora, tá um pouco nublado ao mesmo tempo, né? Esse tempo não dá trégua, né? Granizo de novo. Verdade. Pelo amor de Deus. Mas ele tá precisando de chuva, né? É bom para comer o pãozinho de queijo aí do nosso Chuva amigo. sem granizo. Sem granizo, pelo amor de Deus. Pessoal, enfrentar um câncer não é fácil. É uma luta diária. E a presença e o apoio da família e dos amigos são fundamentais para o tratamento. Cuidar da autoestima também é muito importante. E outubro é o mês, né, de conscientização sobre o câncer de mama. Então hoje nós vamos conhecer a história da Mara. Veja aí na reportagem de Vanessa Calmon. Quando a máscara esconde o sorriso, ele aparece nos olhos. E no caso da Mara, tem até um brilho diferente. A felicidade é de quem venceu o câncer de mama. Eu sempre fui muito sorridente, mesmo durante o tratamento, que eu não tinha aquela certeza assim, que eu ia, né, sair da situação, eu nunca deixei de sorrir. Mara descobriu o câncer em 2019, aos 32 anos, quando sentiu um nódulo na axila e em pouco tempo já começou o tratamento. Perdeu o cabelo, mas nunca perdeu a força e a vontade de viver. Quando a doutora Virgínia falou para mim, antes da primeira sessão de quimioterapia, olha só, você vai perder os seus cabelos, eu falei, vai me sobrar a vida? Se for me sobrar a vida, não tem problema. 5 meses depois do diagnóstico, amigos e familiares fizeram uma surpresa para Mara e nós acompanhamos de perto. Todos rasparam a cabeça. Foi emocionante e fez toda a diferença na luta dela contra a doença. A união dos meus amigos, né, o cuidado da minha família também. Os meus pais se mudaram para minha casa praticamente para cuidar de mim bem de pertinho. Os meus amigos se juntaram de uma forma, sabe, tanto em oração como em cuidado, fizeram escala para me levar para o hospital, me buscar. Então isso é muito gratificante, eu sou muito grata por eles, sabe. Hoje a Mara é uma das homenageadas nessa exposição de fotos que acontece em um shopping em Vila Velha. Ela e outras 14 mulheres que estão em tratamento ou já estão curadas do câncer de mama participaram de uma sessão de fotos para pacientes do Hospital Evangélico de Vila Velha. O resultado está nessa exposição de fotos. Durante todo o mês de outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama, as histórias da Mara, também da Maria Aparecida e até mesmo da Elisama serão contadas assim, em fotos. Para mim foi uma oportunidade, né, de mostrar para outras mulheres que a gente consegue levar uma vida normal, né, apesar da doença. Quando você bota uma maquiagem, faz uma foto, você vê a sua imagem, com certeza, acho que toda mulher sabe o que eu estou falando, sabe? Aquele lá no fundo daquela satisfação, é muito bom. Além de enaltecer a beleza e a força dessas mulheres, a exposição tem como objetivo conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. Mulheres a partir de 40 anos devem procurar a unidade de saúde ou o médico que o acompanha para fazer a mamografia.
Mas a gente sabe que pessoas que têm história familiar devem sim procurar auxílio e acompanhamento antes disso, preferencialmente a partir dos 35 anos. A médica dá dicas de como fazer o autoexame. A melhor maneira, na minha opinião, é durante o banho. Porque como o corpo está molhado e tem o sabonete que acaba deslizando, né? A gente passa o sabonete no corpo, a paciente acaba conseguindo escorregar a mão pelas mamas em movimentos circulares de uma maneira mais fácil, porque está escorregadio. E ali, se ela faz isso sempre, se ela se habitua, nem que seja assim uma vez por semana, uma vez no mês que seja, quando surge alguma coisa, caso surja, ela vai perceber, ela pode não identificar o que é, mas ela vai falar, olha, eu faço sempre, minha mama está sempre de um jeito, de repente hoje está de outro. Isso pode ser um alerta para ela. As chances de cura para quem descobre a doença ainda no início são muito grandes. Depois de curada, muita coisa mudou na vida da Mara. Até a carreira, tá? A cozinheira agora estuda para ser técnica de enfermagem. Quer ajudar outras pessoas, assim como ela foi ajudada. Para mim, eu quero ajudar as pessoas da forma que eu fui ajudada, da forma que eu fui tratada. Sabe? Eu até botei outro dia uma frase na minha rede social, assim, que a minha vida sirva para ajudar muitas outras vidas. Que eu seja também, que eu tenha capacidade de ajudar quem precisa nessa situação. Que depoimento forte, né? Lindíssimo. Mulheres fortes, guerreiras. Olha, essa linda exposição está no Boulevard Shopping, em Taparica, na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Olha, gente, a Carol Laranja já está chegando na área e vai trazer para a gente informações sobre o auxílio emergencial. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Então, desde ontem, o governo começou a notificar as pessoas que receberam auxílio emergencial de forma indevida. Mais de 620 mil pessoas vão receber um SMS para que elas devolvam esse dinheiro que receberam aí do auxílio emergencial. Essas pessoas vão receber a notificação até essa terça-feira e esse dinheiro foi um recurso usado pelo governo para ajudar as pessoas durante esse período de pandemia. Esse pedido de devolução já aconteceu em agosto deste ano, onde foram devolvidos mais de 40 milhões de reais aos cofres públicos. As pessoas que estiverem em situações irregulares e que receberam auxílio emergencial de forma indevida ou até mesmo agiram de má fé vão receber essa notificação e deverão devolver esse dinheiro ao governo ao governo federal. Tá certo, né? Tem que devolver. Tá rodando aí as imagens mostrando aí o site. E quem tiver qualquer dúvida também tem que ficar atenta às mensagens, né, ao SMS. Ou então entrar no site do governo ou ir até uma caixa econômica mais próxima. Tá certo, né? Tem que devolver, né? Adquiriu de forma indevida. E olha só, Carol, e o apagão, hein? Das redes sociais ontem, isso aí rendeu, né? Nas redes sociais depois que voltou a funcionar, né? Ficaram 6 horas fora do ar. Instagram, Facebook e WhatsApp. Muita gente ficou desesperada, principalmente quem precisa trabalhar com essas ferramentas, né? E isso, claro, gerou muitos memes aí na internet. A gente tá vendo um aí do Twitter, que foi uma rede que não caiu. Então aí tem, ó, a casa pegando fogo atrás e o Twitter na frente meio que rindo, debochando dessa situação. Outro meme também que a gente separou é o do Kiko, que mostra aí falando que ligação hoje em dia, na época de WhatsApp, de mensagens instantâneas, quem faz ligação é quase um ato de amor, né? Porque praticamente ninguém mais sabe ligar um pro outro. Outro meme também que a gente separou é o do Mark Zuckerberg, dono aí dessas ferramentas,
como se estivesse consertando, né? Eu também cheguei a ver outros memes zoando como se ele tivesse tropeçado nos fios, brincando aí com toda essa situação, mas isso gerou muito prejuízo para ele, viu? Ele perdeu aí nessas 6 horas de instabilidade dos aplicativos mais de 6 bilhões de dólares, gente. Vocês têm noção do que é isso? Um cara perder 6 bilhões de dólares durante 6 horas aí que as redes sociais ficaram fora do ar? Pois é, 6 vezes 5, 30, 6 bilhões de dólares, 30 bilhões de reais em 6 horas. Rapaz, eu não estaria feliz, não. Mas já era bilionário, né? Ficou um pouquinho menos bilionário. Não faz tanta diferença para ele, né? Não faz. Valeu, Carol. Obrigado aí pelas suas informações. Amanhã você está de volta. Tchau. Olha só, gente, vamos para uma pausa rapidinho. Na volta, você lembra do projeto Viana Vacinada? A meia dose de vacina AstraZeneca mostrou resultados positivos. A gente já volta. TN1 de volta. Você lembra do estudo Viana Vacinada, onde os moradores do município foram imunizados com 2 meia doses de AstraZeneca? Pois é, o resultado preliminar desse estudo foi divulgado e a notícia é boa, tá? A pesquisa apontou que a aplicação da meia dose da vacina foi capaz de produzir anticorpos contra o coronavírus em 99,8% dos participantes. Cerca de 20 mil pessoas com idades entre 18 e 49 anos participaram desse estudo. A primeira meia dose foi aplicada em junho e a segunda em agosto. O resultado preliminar do estudo vai ser publicado só em dezembro, mas já foi apresentado ao Ministério da Saúde em Brasília. Olha, para finalizar, uma dica, gente. Quer ganhar bicicletas e também ingressos para curtir muito um dia no parque aquático? Então fique ligado. Os cupons da promoção Você de Bike no Aquamania estão disponíveis no jornal A Tribuna. É só comprar o jornal, preencher o cupom corretamente e entregar em uma das bancas participantes até o dia 20, ou na portaria da Rede Tribuna até o dia 18. O sorteio será no dia 20 de outubro, ao vivo, aqui no TN1 com a gente, né, Bruna? É isso aí, estaremos juntos no sorteio. Vamos torcer, gente. Agora, 1h02, a gente vai ficando por aqui, o TN1 tá acabando, mas a gente te espera amanhã no mesmo horário, tá? Valeu, gente, obrigado pela companhia de sempre. Até amanhã. Tchau.